Olá, meu povo, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para darmos continuidade na nossa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre apologética cristã. Nós já estamos alguns dias sem gravar e hoje nós vamos gravar mais um vídeo, como nós já falamos em nossos vídeos anteriores, que tem como objetivo levar você a despertar ou, quem sabe, se sentir inspirado por algum grande apologeta da história da igreja. E hoje nós vamos falar um pouco de Agostinho, ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Talvez você já leu um artigo, um livro, e se deparou com esse nome tão forte, esse nome tão famoso dentro da história da igreja. Agostinho, ele, como nós podemos dizer, era uma pessoa que agradou tanto gregos como troianos. Eu posso parafrasear ou mudar os termos dizendo que Agostinho é um tipo do teólogo que lhe agrada tanto católicos como também protestantes. Muito se usa ele dentro da teologia católica, como também muito se usa ele também dentro da teologia protestante. Tá? Deixa eu ver aqui minhas anotações. Nós estamos falando do ano de 354 ou 430, século IV, século V depois de Cristo. Agostinho nasceu ali no continente africano. O nome da cidade em que ele nasceu é chamada de Tagaste, né? Hoje essa cidade, Tagaste, onde ele nasceu, se localizava ali dentro do continente africano. Hoje nós a conhecemos pelo nome de Argélia. Então, nosso querido Agostinho nasceu ali nessa região. Ele tinha uma mãe cristã muito piedosa, muito devota, mas por outro lado também tinha um pai muito pagão, digamos assim. Devido a isso, certamente os costumes eram contrários totalmente aos costumes cristãos, tá? E em relação a isso é que nós vamos ver a sua mãe, a influência da sua mãe na sua vida. Os biógrafos contam que ele sofreu uma grande influência da sua mãe, que orava, pedia a Deus sobre a vida dele. Então, a gente vê aí a importância da sua mãe na sua vida. E aí a gente começa já a pegar aqui um primeiro ponto para aplicar no nosso vídeo aqui, de uma forma mais pessoal, de como é importante ter uma mãe, um pai, um parente, uma pessoa que luta, né, que ora, que nos aconselha, que nos dá suporte em nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, assim como foi Agostinho no passado. E isso foi muito bom para que ele tivesse certamente todo o sucesso que ele teve, de pessoas, no caso a sua mãe, uma das, claro, ajudando. Eu acredito que também para nós é válido ainda hoje termos pessoas que se importam, pessoas realmente que nos ajudam, oram por nós. Isso é de fato muito relevante em nossas vidas, tá? Uma outra questão também, Agostinho sempre foi um jovem muito estudioso. Tudo indica que ele tinha uma paixão pelo conhecimento, mais especificamente pela busca da verdade filosófica, né? E conta o livro que nós estamos usando, né, aqui da Thomas Nelson, A História da Apologética Cristã. Eu já mostrei ele em um outro vídeo, estou mostrando aqui novamente ele, material excelente, tá bom? Conta o livro que um dia ele se deparou com uma obra de Cícero. O nome da obra é Hortensius. Hortensio, diz o escritor ou os escritores do livro, que ele leu esta obra e após ler ele despertou. Muitos até havia algum comentário na internet dizendo que essa obra também ajudou muito para que ele pudesse se decidir a favor do cristianismo. Nessa obra de Cícero, né, a Hortensius, ele conta que a partir daí ele pensou e refletiu que ele tomou uma decisão, ele nunca iria ser dominado por um tipo de seita, ele nunca ficaria preso a uma ideia, mas ele buscaria, parafraseando, ele buscaria em todos os lugares possíveis a verdade filosófica. Então, a gente observa que Agostinho estava determinada a buscar este conhecimento, tá? E o que a gente pode aprender aqui? Que a gente, para aprender, a verdade é essa, para que a gente possa aprender, conhecer um pouco mais, a gente precisa de se libertar, né? Tem pessoas que são muito presas a determinados dogmas, a determinadas crenças, e acabam, às vezes,
gerando um tipo de preconceito em relação a outro tipo de conhecimento. Então, um ponto importante na nossa vida, certamente, é a gente buscar o conhecimento independente da fonte, independente do lugar, porque o importante é buscar a verdade. É bom sempre lembrar que nós podemos aprender, irmãos, com Agostinho nesse ponto, da busca dele pelo conhecimento, podemos aprender que, como diz o ditado popular, né, a gente tem que aprender a comer a carne e tirar os espinhos. Então Agostinho tinha isso em sua mente. Um outro ponto também que nós podemos falar de Agostinho é a sua relação com o neoplatonismo. O neoplatonismo era uma filosofia, tá? Uma filosofia aonde ele se apaixonou, tá? Assim como tinha a filosofia platônica, tem a filosofia neoplatônica, que é também digamos assim, uma escola filosófica, e ele também tinha uma relação muito boa com essa escola filosófica, tá? Mediante tudo isso, ele se converteu, né? Se converteu ao cristianismo, mas antes de ele se converter ao cristianismo, ele fez parte de uma seita, né? Que foi a seita dos maniqueístas, né? Maniqueístas era uma seita que foi fundada por um profeta chamado Mani, que era um tipo de seita, digamos assim, um tipo de religião filosófica, vamos colocar assim, com a ideia gnóstica. Essa aqui é a palavra correta. A palavra aqui é gnóstica. Exigia várias ramificações do gnosticismo. O gnosticismo tinha aquela ideia de que as pessoas elas deveriam se libertar da matéria para elas poderem alcançar esse conhecimento oculto, esse conhecimento espiritual. Eles entendiam que devido o espírito humano, a alma humana está presa nessa matéria que é o corpo, isso impedia que o ser humano alcançasse o verdadeiro conhecimento. E Agostinho, diz aqui o livro, que ele passou mais ou menos uns 10 anos, né? Passou uns 10 anos ou mais frequentando, participando dessa seita, até que ele teve uma crise com relação a um tema muito importante. Inclusive ele vai escrever sobre esse assunto em uma outra obra, que é a questão do mal. Ele queria entender a origem do mal, de onde o mal veio, quem criou o mal, e ele se deparou com situações como essa dentro da própria seita, não achou uma resposta. Aí você deve lembrar o que eu acabei de falar, aonde ele colocou no seu coração, colocou na sua mente não ficar atrelado a nenhum tipo de seita, a nenhum tipo de dogma, porque o objetivo dele qual era? Era alcançar a verdade, alcançar o conhecimento. Então ele não se deu por satisfeito, até que conta a história que ele estava no jardim e ouviu uma voz, aonde o livro conta que a voz dizia: pega e lê. E ele pegou, era a Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13 a 14, onde o apóstolo Paulo fala contra todo tipo de imoralidade, contra todo tipo de bebedice. E ele conta que essas palavras entraram como uma flecha no seu coração, foi algo assim que transformou a sua vida, e a partir daí ele se converteu. Ambrósio, o pregador em Roma, foi o que batizou ele, e a partir daí Santo Agostinho vai dedicar a sua vida ao cristianismo, escrevendo obras, pregando, defendendo a fé cristã. E aí entra a segunda parte, que é a questão da apologética, em que de fato Agostinho ajudou. Qual foi a sua contribuição em relação à questão da apologética cristã? Ele escreveu muitas obras, Agostinho escreveu muitas coisas. Hoje tem livros dele aí em português, tá? Tem a editora Paulus, né? A editora Paulus, ela tem uma coleção da patrística, né? Esse livrinho verdinho aqui, inclusive isso aqui é um de Agostinho, o livre-arbítrio, mas tem outros materiais dele, tá? Aonde foram traduzidos para a língua portuguesa, e quem tiver interesse pode estar comprando, certamente vai ter aí bastante proveito. Então são variados os preços, mas enfim, é o tipo do material que vale a pena a gente ter uma certa prioridade, digamos assim, fazer um certo esforço para ter em nossa biblioteca, tá? Nós temos aqui algumas obras que eu anotei aqui, por exemplo, Contra os Acadêmicos, né? É uma obra que ele vai tratar muito a questão da fé e da razão, lutou muito contra... Nessa obra ele vai batalhar muito contra os céticos, onde eles colocavam em xeque qualquer tentativa de você conhecer alguma coisa, negavam. Então, se você não pode conhecer nada, logo também você não pode conhecer Deus. Não tem como você falar sobre Deus, não tem como você falar sobre o céu, não tem como você falar sobre o inferno, sobre coisa nenhuma.
E aí Agostinho vai contrapor isso nessa obra, mostrando que é possível sim você ter um conhecimento de Deus. Então a gente vê aqui uma luta dele, intelectual, para mostrar, para provar que é possível se ter conhecimento de coisas subjetivas, né? Não só objetivas. E se a gente for analisar bem, é muito parecido com os nossos dias atuais. Existem pessoas que não acreditam em Deus, dizem que é impossível provar a existência de Deus, não acreditam no mundo sobrenatural, não acreditam em nada disso. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos para mostrar que nós, como cristãos, e usando a palavra de Pedro, temos que nos preparar ou estar pronto, como diz Pedro, preparado para dar resposta, né, sobre a nossa fé, dar resposta sobre a nossa esperança, naquilo que a gente acredita de fato. Tem pessoas que pensam que isso não é relevante, ou seja, não é importante, mas a verdade é que é sim importante, principalmente para nós, quem é professor, quem é pregador, quem é pastor, enfim, é muito importante nós termos essa convicção dentro de nós também que existem pessoas que vão buscar, né, provas da nossa fé, né. Nós temos aqui também outras obras sobre a Trindade, ele vai trabalhar o assunto, mas eu quero destacar pelo menos aqui três obras rapidamente para encerrar o vídeo. Primeiro, sobre a questão do livro A Cidade de Deus, né. É um livro também apologético, onde ele vai fazer um contraponto. Ali ele conta que esse livro foi escrito em um período de Roma, onde Roma havia sido saqueada, invadida por outros povos, e os romanos, de forma geral, estavam colocando a culpa, né? Colocando a culpa desse fracasso de Roma, esse fracasso político, nos cristãos, né? Porque Roma tinha deixado de seguir os deuses, né, romanos, para seguir agora o Deus cristão. E aí é nisso que entra Agostinho escrevendo para os romanos, mais especificamente para os cristãos, mostrando que a perseguição, que as provações, nada disso superava as glórias por vir. Muito semelhante ao que a Bíblia fala, quando ela fala e diz que a nossa pátria não é terrestre, nossa pátria ela é celeste. Então Agostinho vai colocar isso, que a cidade de Deus ela é totalmente um contraponto à cidade mundana. E que para os cristãos não ficarem preocupados, não ficarem assim meio tristes, sem esperança com tudo o que estava acontecendo, porque a verdadeira cidade deles, a verdadeira pátria deles não é essa terrena. Isso cabe bem aos nossos dias. Seria muito interessante, né, que muitos cristãos, muitos crentes lessem, né, esse assunto, para que eles pudessem ter uma ideia sobre até mesmo o momento político no Brasil, né? Muita gente aí muito preocupada, muito vivendo angustiada. E na verdade nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, cremos em Deus, acreditamos que Deus tem coisas melhores para nós e certamente não diz respeito a esta terra, né? Outro livro também muito importante são a obra que ele escreveu, que são Confissões, esse materialzinho aqui, tá bom? Editado aqui também pela Paulus, tá? Eu acredito que deve ter outras editoras também que já editaram esse livro, Confissões, tá bom? Tem obras que foram escritas em 2 volumes, tá bom? Mas de que trata as Confissões? Como o próprio nome fala, é uma obra autobiográfica onde ele vai confessar todos os seus pecados, ele vai mostrar-se arrependido pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele cometeu, pelas religiões falsas que ele seguiu, enfim. Então aqui ele vai fazer uma confissão a Deus, mostrando, entendeu, todo o seu arrependimento. Muito boa, uma obra muito agradável, feita assim com muita reflexão, muita piedade. Eu até às vezes digo assim, rapaz, essa obra aqui, se tivesse na Bíblia, poucas pessoas talvez identificaria como uma obra não escrita por um autor bíblico mesmo, porque de fato é uma obra assim que você lê, não só te traz um conhecimento intelectual, racional, mas também te traz uma reflexão, te traz piedade da alma. Eu não vou ler nenhum trecho porque não é objetivo, eu estou apenas aqui mostrando a obra. E para encerrar, nós temos uma obra que ele escreveu para tratar sobre um tema que também foi muito difícil, né? E até hoje, na verdade, é difícil de se falar, que é a questão do mal, né? Essa obra que eu mostrei agora há pouco, o livre-arbítrio, uma das, A Cidade de Deus também. Eu não tenho essa obra, mas pelo que eu já pesquisei, a obra também, Cidade de Deus, vai tratar um pouco sobre essa temática. Mas aqui ele vai tratar sobre a questão do mal, tá? Porque para Santo Agostinho,
ele entendia que o mal era um elemento que não existe. Quando se fala assim, então se o mal não existe, então como se explicar doenças, guerras, enfim, todas as catástrofes negativas que nós conhecemos? Bem, aí é que vai entrar a questão. O Agostinho entendia que Deus é o bem supremo, a base dele é Deus, Deus é o bem supremo. Como ele fala no livro, ele é o sumo bem. Então, se Deus é o Deus supremo, o sumo bem, logo não podemos esperar desse Deus que ele possa criar, desculpa, que ele possa criar algum tipo de coisa negativa ou mal, né? A gente não vê, não tem condição, seria um paradoxo, algo incomum. Então Deus, ele é apenas bondade. Então esse Deus bom, só podemos esperar dele que as coisas sejam boas. Então tudo que Deus faz, como a própria palavra diz, palavra de Deus, né? Todas as coisas que Deus fez, né? Logo após a criação, foram boa, né? É boa, não tem nada de maligno, de maldade. Então, logo, partindo dessa ideia que o único ser que não é criado, o único ser que é eterno, o único ser que não tem princípio, que não tem fim, o único que a Bíblia fala é Deus. Então, não tem como ele ter criado o mal, né? A própria Bíblia fala sobre isso. Então, por isso que ele vai dizer, aí partindo toda essa narrativa, que o mal, o pecado, enfim, ele não é uma criação, tá bom? Ele não é uma criação. Não que ele esteja negando, mas ele não pode ter sido criado porque só existe um que cria. Alguém diz, foi o diabo que criou o mal? Não, o diabo que inventou o mal. Não, o diabo não cria nada. É bom que se fale sobre isso. O diabo não tem poder de criar nada. Ele é uma criatura, ele foi criado, tá? Quando eu falo ele foi criado, não estamos dizendo que Deus criou o diabo. Não me interprete mal. Deus criou o anjo bom, o anjo de luz, né? Lúcifer, como nós conhecemos dentro da tradição cristã. Mas o diabo em si, o maligno, não. Deus não criou. Mas, porém, Agostinho vai trabalhar, por isso que o nome do livro é o livre-arbítrio, que a partir do momento em que a criatura, e é bom que se diga aqui, eu sei que isso é um assunto um tanto complicado, mas a partir do momento que a criatura que tem esse livre-arbítrio, né, essa opção de escolha, passa a escolher uma outra coisa que não seja fazer o bem, aí ele dá margem ao que é errado. Por isso que tem uma frase muito conhecida no meio dos teólogos, né, com relação a esse tema, que é de Santo Agostinho, que diz assim: o mal é a ausência do bem. Ou seja, o mal só vai existir quando o bem se faz ausente. É como se fosse, podemos dizer, a luz e as trevas. Quando você está em trevas, você liga uma lâmpada, a luz de um quarto, aquelas trevas vão embora, não existe mais treva, porque a luz se faz presente. Então, a ideia é muito parecida. Se o bem está presente, o mal logo ele não vai existir. Então, o mal só tem alguma, digamos assim, alguma vez, se a pessoa, se o ser livre, né, ele escolhe não fazer o bem. Essa aqui é a questão. Então, foi o que aconteceu com a queda angelical, foi o que aconteceu também no paraíso ali com Adão e Eva. Meus queridos, eu sei que esse é um dos pontos apologéticos talvez mais difíceis de se compreender e entender em Santo Agostinho. Ele não é o único que vai falar sobre esse tema, tá bom? Mas eu acredito que ele é importante, tá? Ele nos ajuda a ter pelo menos se não com uma compreensão completa, né? Mas ele nos ajuda bastante a pensar e a refletir de uma forma um pouco mais, digamos, racional sobre um assunto tão complicado, tão difícil que é essa questão da origem do mal. Então é isso, gente. Claro que tem muita coisa, Agostinho é muito rico, né? Tem muita coisa para se falar sobre ele, mas a nossa intenção aqui é só mostrar mais um personagem da história da igreja, que também foi um grande apologeta, que foi também nosso querido Santo Agostinho, ok? Espero que nós possamos ter aqui conseguido passar algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação. A ideia sempre é mostrar de forma mais simples possível, tá, o assunto, mas fica sempre aquele meu conselho que eu deixo para vocês, né? Estudem, leiam, comprem livros. Se você puder se matricular em um curso de teologia, boa coisa você fará para a sua vida, ok? Todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser. Um abraço e tchau.